Boa tarde para você, todos os nossos ouvintes, dando boa tarde também já para o nosso convidado, que está falando com a gente ao vivo de Minas Gerais, BH, se eu não me engano, Antônio de Salvo, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Uma boa tarde para ele também, antes, já aqui contextualizar por que nós temos esse convidado, Cássia. Ontem, em Minas Gerais, em BH, foi realizado um evento chamado de Grito do Leite. Um evento que reuniu mais de 7 mil produtores de leite de Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, um estado muito importante então para esse segmento, mas que está sofrendo muito com essa crise do leite que se arrasta desde o ano passado e é provocada principalmente por aumento de custos de produção e preços abaixo dos custos de produção, que tem feito, inclusive, muitos produtores desistirem da atividade. Então, eu quero até, para introduzir o nosso convidado aqui, fazer a primeira pergunta para o seu Antônio. Qual é o panorama hoje, senhor Antônio? Quantos produtores estão afetados, esses mais de 200 mil produtores de leite de Minas Gerais? Quantos estão sofrendo com essa crise? Quantos já desistiram da atividade? Boa tarde para você. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todos do CBN Agro. Realmente a situação da pecuária leiteira, não só em Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil, mas como em todo o Brasil, vem passando pelos últimos 12 meses, um problema muito sério. Você pautou muito bem aí o problema de aumento dos custos de produção, aumentos esse já feito em pós-pandemia, onde tivemos um desequilíbrio aí dos principais produtos que são matéria-prima para a nossa pecuária leiteira, mas mais do que isso, as importações que normalmente caminhavam historicamente na casa de 2 até 4%, oriundas grande parte delas dos países do Mercosul, atingiram níveis muito acima do esperado nos últimos 12 meses, causando um equilíbrio muito grande na cadeia produtiva de leite, não só aqui em Minas Gerais, composta pela sua maioria de pequenos produtores, mas também no Brasil, fazendo com que muitos iniciassem um processo de fechar as suas fazendas, vendendo as vacas para os açougues, e que nos preocupa muito, não só pela parte econômica da importância do leite para Minas e para o Brasil, mas também na parte social, onde os produtores ficam sem atividade dentro das suas pequenas propriedades. E o que é possível fazer, Antônio, a partir de agora para melhorar a situação desses produtores de leite? A gente está falando da situação em Minas, mas como você destacou, não apenas em Minas, mas em outras áreas também. O que é possível fazer para ajudar esses produtores? Muito bem. O que nós fizemos ontem nesse nosso movimento ontem, Minas Grita pelo Leite? Basicamente, a gente quer sensibilizar o governo federal do tamanho da atividade leiteira, não só aqui em Minas Gerais, fizemos aqui em Minas, porque a federação foi a que capitaneou todo esse projeto, esse movimento. Mas o que nós estamos pedindo basicamente são 4 pleitos muito simples. Vamos dizer simples se tivermos vontade política e sensibilidade do governo para entender que é preferível ele atender o nosso produtor do que atender o produtor argentino e eventualmente uruguaio. É barrar as exportações ou criar algum tipo de medida compensatória ou salvaguardas para que a gente possa disputar de igual para igual. Não é possível, por mais competitivo que seja qualquer setor do agro brasileiro, e ele, na sua grande maioria, é muito competitivo, a gente tem avançado muito, tem crescido e colocado um PIB positivo em nível de Brasil, exatamente porque o agro tem puxado esse PIB, mas essas importações causando um comércio desleal, não é possível. Então, precisamos de criar algum tipo de alguma maneira para barrar as importações. O segundo ponto, e é um ponto também muito sensível, se as pessoas estão endividadas, estão em prejuízo há mais de 12 meses. A gente precisa arrumar alguma forma para renegociar essas dívidas dos nossos produtores. São produtores pequenos, não é um montante muito grande, mas a gente precisa de manter essa pessoa com ânimo, com espírito, com a saúde mental mais do que a saúde econômica, para que ele continue no campo. Também pleiteamos a inclusão do leite nos programas sociais do governo, para que a gente possa aumentar o consumo per capita e dar um pouco de vazão a esse final de safra que nós estamos passando. Nós todos sabem que nós estamos no final do período de chuvas no Brasil e a gente está no auge da nossa safra de produção. Então, seria interessante também a inclusão do leite e seus derivados nos programas sociais. E o decreto 11732, feito desde o ano passado pelo governo federal, colocar ele em prática definitivamente, porque precisa de uma fiscalização. O leite mais saudável, que
que isenta de impostos quem pratica essa característica dentro da indústria, quem importar leite perde esse incentivo, mas precisa de fiscalizar para ver quem está importando. Então, nós estamos esperando algum posicionamento do nosso governo federal. Lançamos ontem aqui, inclusive de forma simbólica, mas muito, muito firme, um relógio para ver quando vai atender o nosso povo. Vale lembrar que em Minas Gerais são mais de 215 mil produtores de leite, todos eles entre 200 e 300 litros, na sua grande maioria, são pequenos produtores que têm uma renda pequena e nós precisamos de atender esse povo. Não pedimos favor, pedimos uma atenção, principalmente na parte social, porque isso afeta diretamente todas as nossas cidades, são 853 municípios mineiros, e vale lembrar que temos 99% dos municípios, nós temos atividade leiteira, e isso está causando um problema muito grande, não só para dentro da porteira, para os nossos produtores, mas também para a sociedade como um todo nessas cidades do interior. O Antônio, explica para a gente um pouquinho, a gente está assim, percebendo e tem percorrido o país, já alguns estados, inclusive estados que produzem muito leite. Temos uma equipe que acabou de voltar de Santa Catarina. Eu estive recentemente no interior do Paraná também com presidente de uma cooperativa grande de leite e fiz a pergunta para ele sobre essa história da crise, e a gente não encontra, em muitos casos, produtores com crise nessas regiões, nesses estados também muito forte em leite. Qual que é, na sua opinião, o que faz esse produtor, né, para fugir um pouco desse socorro que muitas vezes é uma alternativa paliativa que não resolve na raiz ali? Você acha que cooperativismo, associativismo, de alguma forma, isso pode, de alguma forma, aí, proteger essa cadeia e evitar que se sofra tanto com essas oscilações aí que são naturais, né, tanto de preços de insumos como de preços do próprio leite? Qual que é a sua opinião? Por que isso não afeta 100% dos produtores de leite? Tem um perfil, são os pequenos produtores que são mais afetados? Vamos lá, vamos por partes aí. As cooperativas têm um papel fundamental nisso aí. O Paraná, principalmente o Paraná, é talvez o estado mais importante, onde o sistema cooperativista trabalha muito bem há muitos anos, é muito forte e apoia muito seus filiados. Então, isso, de alguma forma, ajuda muito o produtor paranaense. Outro ponto é o tamanho do estado do Paraná e como são feitos a grande parte da produção leiteira do Paraná. Sabemos que o Paraná caminha para o subtropical, onde é sempre mais fácil produzir leite num clima mais ameno do que a parte central do Brasil, e aqui em Minas Gerais nós temos, além das diferenças dos 3 biomas que temos aqui, a diferença das temperaturas mais elevadas, com um grau de sangue diferente e com tecnologias diferentes. Mas a gente entende que o Paraná está mais avançado do que nós, inclusive com preços pagos ao produtor bem acima dos preços pagos aqui em Minas Gerais. Questão de logística, questão de cooperativismo, facilitou e deu ao Paraná um pouco mais de fôlego nesse momento dificultoso que vive a pecuária leiteira como um todo. Minas, Goiás, nós estamos enfrentando uma crise muito, muito grande, talvez a mais forte de toda a história dessa difícil atividade mineira brasileira, que em todo mundo ela tem uma certa proteção, porque a gente sabe a importância da atividade. O leite é uma commodity que não é muito exportada, basicamente a Nova Zelândia é o único que consegue ter uma exportação mais expressiva em nível mundial, mas a gente está vendo essa situação e esse momento vivido principalmente pela Argentina no governo passado, com a diminuição do consumo per capita e com a boa produção, além do incentivo do governo, dando subsídio aos seus produtores, lá atrás, antes ainda do governo Milei, fez com que a Argentina tivesse um excesso de produtos e trazendo isso para o Brasil e para Minas Gerais em muitos laticínios e muitas empresas e muitas trades, causando um desequilíbrio muito forte. Eu entendo que o Paraná está mais bem organizado e mais ajustado dentro de toda a parte da cadeia. Minas Gerais, pelo seu tamanho, pela sua extensão, pela sua diversidade, pelo enorme número de produtores, está sofrendo mais, e nós vamos ter que aprender a termos alguma saída para que a gente mantenha esse povo no campo e dê uma vida digna e um pouco de renda para que esse pessoal não desista da produção. E Minas, que é responsável por quase 1/3 do leite brasileiro,
não possa não cair a produção e aí sim termos um problema futuro de falta de produto e aumento irregular dos preços, como não é bom para ninguém. Então, nós não queremos dividir essa conta com a sociedade, pedimos ao governo para que tenha sensibilidade e acharmos juntos, sem ideologia, sem nenhum tipo de polarização política, para que a gente possa defender definitivamente os nossos produtores, principalmente os nossos aqui de Minas Gerais. Nós conversamos aqui na CBN, aqui no CBN Agro, com o Antônio de Salvo, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, a quem eu agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco, explicar essa situação e apontar também, né, essas saídas, coisas que podem ajudar a amenizar a situação dos produtores. Antônio, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Uma boa tarde.